Fala galera, meu nome é Edio. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o acesso SSH, como configurar esse serviço no Ubuntu Server. Então, para que a gente faça de uma maneira mais didática esse tipo de situação, simular esse cenário, nós vamos utilizar uma máquina virtual. Nesse momento eu estou aqui com o meu VirtualBox e eu já configurei uma máquina virtual, já instalei e vou subir ela para que a gente consiga fazer as configurações necessárias para acessar via SSH este servidor. Então, primeiramente a gente vai se atentar a algumas configurações necessárias, na verdade são básicas, para que a gente possa configurar de forma correta a nossa interface de rede. Então a gente vai vir aqui em configurações, né? Após ter subido a máquina, nós vamos vir aqui em configurações, vamos na aba de rede e por padrão, quando a gente sobe uma máquina virtual, pode ser que ela venha em NAT. Nós vamos configurar ela para que ela apareça, para que ela rode em modo bridge, né? Então quando ela clicar aqui em modo bridge, a gente vai ter as opções de interface de rede que a gente tem no nosso computador. Então, se você estiver conectando a internet via Wi-Fi, você vai usar esse adaptador que é o wireless, né? Mas se você tiver via cabo, você vai utilizar essa conexão aqui. Pode ser que no seu caso o fabricante seja diferente, mas se você estiver conectado por cabo, a opção que não for wireless vai aparecer a interface que tem o cabo. Então no meu caso aqui eu estou conectando via Wi-Fi, então eu vou utilizar essa interface de rede, porque eu quero que a minha máquina virtual pegue IP através dessa interface aqui. Configurei, de OK, vamos subir a máquina. Pronto, estamos aqui então no nosso login, no nosso servidor. Vamos configurar todos os serviços como root, porque a gente só consegue instalar alguns pacotes e dar alguns comandos com privilégio de root. Então a gente vai acessar o nosso usuário, root, vamos colocar nossa senha, pronto. Bom, então nós estamos aqui logados no servidor, né? E a gente viu aqui que a gente tem 8 pacotes que podem ser atualizados. Então, para que a gente possa atualizar esses pacotes, a gente precisa sair para a internet em algum repositório para buscar essas atualizações. Então, vamos ver se o nosso servidor pegou o endereço IP. Então, a gente vai usar o comando ifconfig. Beleza, nesse caso, o meu servidor já está configurado, a nossa placa de rede já está configuradinha, tudo certinho, então ela já pegou o endereço IP, como a gente viu aqui, que é 192.168.0.76. Caso você precise configurar o serviço de rede para que você consiga, para que a máquina consiga pegar o endereço IP, o que você vai ter que fazer? Você tem que editar o seu arquivo de configuração da interface. Então, só para a gente ficar de uma forma mais didática, eu vou utilizar aqui o nosso comando, o nosso editor de textos, o vim, pode ser o vi também. Nós vamos abrir o arquivo de configuração da interface. Então é /etc /network /interface. Beleza, já estamos dentro aqui do nosso arquivo de configuração da interface. Então aqui a gente vê que a nossa interface, o nome dela é enp0s3 e ela tá para receber o endereço IP automaticamente, que é DHCP. Beleza. Então até aqui tudo ok. Então a gente vai dar o comando para sair, ESC::wq ou simplesmente ESC::q, que é só o quit para sair. Vamos limpar aqui a nossa tela. Beleza, vamos testar mais uma vez a conexão. Pegou o endereço IP, tá ok. Bom, sempre lembrando que quando a gente edita um arquivo de configuração de algum serviço, o que a gente precisa fazer?
como a gente fez alguma alteração lá dentro do arquivo, a gente precisa revalidar essas novas configurações. Então a gente precisa parar o serviço e recomeçar o serviço. Então a gente vai utilizar dois comandos, né? Ou a gente pode utilizar apenas um comando, mas primeiro a gente vai parar o serviço e vamos reiniciá-lo. Então nós vamos usar o seguinte comando: barra etc barra init.d barra networking stop. Ele vai parar o serviço. Agora nós vamos subir novamente, então vamos usar o barra etc barra init.d barra networking start. Joia. Beleza, então agora nós paramos o serviço e mandamos subir novamente. Então, com esses dois comandos, nós revalidamos qualquer alterações que a gente tenha feito no arquivo de configuração da interface. Então, agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos instalar o serviço, o pacote, na verdade, do SSH, para que a gente possa configurar nossa máquina para receber conexões remotas. Então, o que a gente precisa fazer é instalar o pacote, usando o comando apt-get install open ssh-server. Vamos lá. Ó, nesse caso aqui, como eu estou utilizando a minha máquina virtual, eu já pré-configurei esse serviço, já deixei instalado junto com a máquina. Então, quando eu subir a máquina, já instalei esse serviço para a gente poupar um pouco de tempo aqui. Mas no seu caso, você vai precisar instalar esse serviço. Ao aplicar o comando apt-get install OpenSSH-server, você vai ver que a máquina vai lhe perguntar se você deseja instalar ou não. Vai perguntar um S ou um N. Então você vai dar um S e ele vai instalar a versão do SSH Server na sua máquina. Beleza, instalou o pacote, você vai precisar editar esse arquivo de configuração desse serviço. Então você vai utilizar o comando vim ou vi ou nano, né? Você vai dar um vim no barra etc barra ssh barra sshd underline config. Você vai entrar no arquivo de configuração. Beleza, entrou no arquivo de configuração, por padrão, esse arquivo aqui vem com a porta comentada, ou seja, vem um hashtag aqui na frente. Então, vem dessa forma. O que acontece? Com esse tipo de informação, o hashtag na frente, ele está comentando essa linha e ele não está deixando a configuração correta. Ele não está habilitando aquela porta 22 ali. Então a gente precisa descomentar essa linha. Então o comando para a gente acessar aqui o vim é o i. Então você vai entrar no modo de inserção. Você vai dar um i, ele vai entrar no modo de inserção, como está aqui embaixo. Ó. Tá? Inserção. Só que eu quero descomentar essa porta, então eu vou tirar, beleza, ele já até ficou numa corzinha diferente. Beleza, a porta já está configurada. Outra coisa que a gente precisa configurar, nesse caso aqui, é essa linha aqui, ó, que ela vai vir dessa forma aqui, como está aqui em cima. Vai vir assim, dessa forma. Permite root login, prohibit password. Beleza. A linha de baixo eu acrescentei no meu arquivo de configuração, para que o root consiga fazer o acesso SSH, né? Para que a gente não precise acessar com o usuário e depois trocar para ele acessar. Então aqui ele vai acessar diretamente. Então aqui eu vou comentar essa linha e vou criar essa linha de baixo. Permite root login yes. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair. Então ESC, W para gravar e o Q para sair. Beleza, vou limpar a tela novamente.
Bom, lembrando que a gente editou novamente um arquivo de configuração, então a gente tem que parar o serviço e subir o serviço novamente. Então a gente vai utilizar os dois comandos que a gente viu anteriormente. A gente pode utilizar uma forma diferente. Vamos utilizar aqui vamos lá, vamos utilizar o service sshd stop e novamente vamos subir o serviço start. Beleza, então a gente parou e subiu o serviço novamente. Mesma forma como barra etc, barra init.d, barra ssh, start, stop. Mesma forma. Aqui a gente utilizou um outro comando, mas com a mesma finalidade. Então agora vamos ver se a gente está tudo corretamente com a nossa interface. Tá lá, 192.168.0.76. Lá da nossa máquina real, da nossa máquina física, no caso aqui, a gente vai tentar pingar a máquina virtual, ver se a gente consegue enxergar a máquina virtual. Então não vamos usar o comando, vamos abrir aqui um prompt, né? Nós vamos utilizar o comando ping para ver se a gente consegue pingar o nosso servidor. 68.0.76. Beleza, está pingando. Então isso significa que a gente consegue enxergar aquela máquina. Se todo o serviço do SSH estiver configurado corretamente, a gente vai conseguir acessar remoto aquela máquina. Então vamos fechar aqui o nosso terminal. E vamos utilizar agora um programinha que é o PuTTY, para a gente fazer esse tipo de conexão, SSH. Aqui na minha máquina já tem instalado, mas na descrição do vídeo eu vou colocar o link para vocês baixarem o PuTTY, que é o cliente SSH no Windows, que serve como cliente SSH. Então eu já tenho ele instalado aqui. Então vou abrir ele e vou colocar o endereço do meu servidor que eu quero fazer o acesso. Então 192.168.0.76. Beleza, já está lá. Ó. Vamos logar como root. E vamos colocar a nossa senha. Pronto, já está conectado. Então, significa que toda a configuração está correta e eu consigo fazer o acesso remotamente. E eu consigo fazer os comandos que tem privilégio para instalar, vamos a um exemplo aqui, apt-get install samba. Nesse caso também eu já tinha instalado o samba, então é só para a gente testar que esses arquivos, que esse comando, eu consigo dar comando lá dentro do servidor. Então o serviço foi configurado corretamente. A proposta do vídeo aqui é mostrar como fazer esse tipo de conexão. É mais para um fim acadêmico, que a gente está fazendo essa atividade na disciplina de programação para servidores. Então é só uma forma da gente mostrar como a gente fez o nosso acesso, como a gente configurou o serviço para acessar remotamente. Eu fico por aqui, galera. É isso aí. E qualquer dúvida podem escrever nos comentários ali embaixo do vídeo. Obrigado.